Olá para vocês! Novamente, euzinha Ludmila Freitas, estou por aqui para iniciar uma super live. Eu tô muito animada porque durante os próximos dias, na verdade a gente já começou faz algumas semanas, eu tenho batido um super papo com todos os palestrantes do congresso que vai acontecer no final de setembro. E o que é o mais legal? Eu tô trazendo as novidades, dicas sobre você entender um pouco mais sobre cada um desses fotógrafos, desses designers, empreendedores, empresários natos que conseguiram sair da posição de espectadores de um congresso para a posição de palestrantes. Por que eu tô falando isso aqui? Bonitinha, chamou o Américo de novo. O Américo foi ótimo mesmo. E por que eu tô falando sobre a gente sair da posição de espectador, de quem tá assistindo o congresso, para palestrante? Porque eu também já estive nessa posição um dia, eu também já estive sentadinha, ouvindo, atenta, apaixonada pelos palestrantes, e na sequência eu fui uma das convidadas para estar lá palestrando. Então, eu tô mostrando para vocês que existe essa possibilidade. E eu quero muito que vocês desenvolvam a carreira de vocês, que vocês possam aproveitar o congresso para ter ideias, insights incríveis, para vocês um dia poderem ter orgulho de falar que vocês são palestrantes também. E hoje, o meu convidado é alguém muito especial, que é o Celso Modenese. Eu não sei se eu tô falando o sobrenome dele certo, mas eu quero convidar ele para poder bater um papo com a gente, contar um pouco sobre a palestra que ele vai fazer no congresso e principalmente pra gente arrancar alguns segredinhos dele. Quem ainda não conhece, eu vou deixar o Instagram dele aqui. Na verdade, Celso, já coloca seu Instagram aí, que eu já vi que ele entrou. Já me pede para entrar na live também, que eu já vou autorizar vocês. E aí eu queria o quê? Eu queria que vocês fizessem parte da live mesmo, que vocês fizessem um monte de pergunta, que vocês aproveitassem esse espaço para poder conhecer um pouquinho mais sobre o Celso, para poder conhecer um pouquinho mais sobre como vai ser a palestra, entender sobre o congresso, tirar dúvidas sobre álbuns, ideias, enfim, o que vocês quiserem, a gente está aberto para responder. E tô só esperando o Celso me pedir autorização para entrar na live, que eu já vou autorizar ele. E quem tá aqui acompanhando a gente, me conta de onde vocês são. Vocês vão participar do congresso? E aí, e aí, e aí? Quem vai? Quem vai? Traz o congresso para Fortaleza? Podemos falar com o Rodrigo, né? Quem sabe ele se anima da gente ir para Fortaleza. Deixa Eu eu ia amar. ver. Agora foi. Ê! Tudo bem, Perfeito! Ludmila? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo. E Obrigado. a gente vai começar essa live como? Com você se apresentando pra gente. Conta pra esse pessoal quem é o Celso. Como fala seu sobrenome? É Modenese, mas pode ser Modenese. Modenese também, não tem problema nenhum, tá tudo Modenese. certo. Não, tem que falar certo, poxa vida. Conta pra gente quem é o Celso. Tá, o Celso é designer, é comunicador, é empresário, tem um escritório de design em Limeira, no interior de São Paulo. E aqui Legal. nós atuamos em três frentes: Tá design bom. de álbuns, design de marcas e também nós lecionamos, a gente tem um curso, a Masterclass Design de Álbuns, onde a gente ensina fotógrafos e designers que querem aprender um pouquinho mais desse universo a criarem os álbuns de fotografia, os designs dos álbuns, Que enfim. legal. A gente tem essa parte educacional também. Perfeito. Então, eu vou começar te falando que minha família é quase sua Hum. vizinha. Minha família é de Rio Ah, Claro. Eu tô em do São Paulo, lado. do Ó, é meia lado, hora. né? Meia Que hora. legal. Fui muito pra balada em Limeira quando eu era jovem. Que demais. Que demais. Então, eu vou te contar o seguinte. Tá. Eu tenho uma escola de fotografia aqui em São Paulo, que chama Espaço da Uhum. Fotografia. E ontem eu abri uma caixinha de perguntas e É, mandei todo mundo lá pro seu Instagram para conhecer seu que Instagram e para legal. tirar dúvidas. Então eles me fizeram das Perfeito. perguntas mais diversas possíveis. E aí a Manda primeira lá. pergunta que eu acho que na sequência vai ficar bacana da gente entender é que eu queria saber a partir de quando que você virou designer? Como é que foi essa história? Como que você chegou nessa profissão? Tá, vamos lá.
Com 17 anos, eu comecei a faculdade de Publicidade e Propaganda. O meu sonho na época era trabalhar em uma grande agência aqui da região, da capital, enfim. Só que nesse meio do caminho, olha que interessante. No primeiro, no segundo ano, não lembro, eu arrumei um trabalho numa encadernadora de álbuns aqui da cidade. Que legal, tá, Chamava Criativa Papéis. tá. Foi quando eu conheci esse universo do álbum de fotografia, quando eu conheci esse universo do design de álbuns, que na época era algo assim, inexistente. Tá A gente bom. está falando de 2010, 2011, já faz um bom tempo já. E eu comecei a entender que eu poderia fazer algumas coisas diferentes nos designs dos álbuns. Tá Então, bom. assim, eu queria trabalhar com design de marcas na época, em agências de publicidade e tudo mais, só que eu percebi que esse nicho do design, que era ainda embrionário na época, né? Não Uhum. existiam muitas pessoas falando sobre o assunto, poderia ser um nicho muito interessante, um oceano azul pela frente. Então, assim, eu me Com tornei certeza. designer com 17, 18 anos por conta da faculdade de publicidade, já era algo que eu gostaria de fazer. Mas Tá. nesse meio do caminho, a fotografia, os álbuns, acabei encontrando esse universo e eu falei, vamos juntar essas duas coisas aí que eu acho que pode dar bom, né? E Na deu época, bom. como eu falei, deu bom. Na época, Ludmilla, olha que engraçado, acho que tinha uns 4, 5 profissionais que estavam falando sobre o assunto nesse universo da Nossa, muito internet. Eu falei, pouquinho. eu falei, é aqui que a gente tem todo o campo para crescer. Então foi muito legal porque eu peguei o nicho muito, muito no comecinho, assim como todas as outras oportunidades, quando você pega ela bem no comecinho, você consegue surfar ela toda. Então a Que gente com legal. muito trabalho, a gente conseguiu começar a atender os profissionais de Limeira, depois da região. Daí quando a Entendi. gente viu, a gente estava fazendo o design de álbuns para o mundo todo, assim, questão de 1, 2 anos, explodiu, né? Porque antes ninguém conhecia sobre o assunto, todo mundo passou a conhecer e automaticamente a gente já começou a criar o desejo nas pessoas através do design, né? Publicando post todos os dias, na época muito mais no Facebook que no Instagram, Tá. né? Então olha como faz tempo. Na época o Facebook era muito forte, né? As páginas do Facebook e Sim. tal. Então eu publicava os álbuns inteiros lá e os fotógrafos acabavam vendo. E as coisas fluíram de maneira muito natural. Então eu conheci o design através da faculdade de Publicidade e Propaganda, mas esse universo mais da fotografia, do design de álbuns, foi por conta desse trabalho que eu tive na encadernadora, que sou amigo dos donos até hoje, né? A É. gente conversa bastante. Então, são esses Sabe o que que... detalhezinhos da vida, assim, que você vai pegando, acho que é aqui, e É. vai embora. Mas eu acho que às vezes, eu não sei, eu acho que fica de dica para quem está assistindo a gente. Grande parte das vezes, o mundo, o universo, ele vai abrindo portas pra gente. Às vezes é uma janela pequenininha e a gente fica tão receoso, a gente enfia na cabeça da gente que só tem aquele formato ou só Exato, daquele jeito, que a gente não aproveita as oportunidades. exato. Nessas entrevistas que eu tenho feito aqui, eu tenho ouvido muitas histórias bem de se entregar, de ir mesmo, sabe? A Amália contou que ela vendeu, que é uma palestrante que vai estar lá no Grupo Fotosul com a gente no congresso, ela contou que ela vendeu uma Kombi do pai dela que não tinha nem roda Meu e ela vendeu para comprar a primeira Deus. câmera. Olha só. O, o Américo, na live passada, me contou que ele, quando ele começou, o pai dele não dava mesada nem dinheiro para ele, ele foi na porta da FEBEM pedir para eles darem para ele, sabe negócio de Uhum, engraxate? Para ele poder uhum. começar a trabalhar. Ou seja, empreendedorismo nato, sabe? Sim, Já está dentro da sim, 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 gente. sim. Correr Aproveita as atrás oportunidades. desde Correr cedo, atrás. né? Aproveitar as Sim, sim. oportunidades. Porque às vezes você não precisa ser histórias tão malucas quanto a deles, né? Mas às vezes é aproveitar a oportunidade. Apareceu uma oportunidade de trabalhar numa gráfica de álbuns. Não era o que você estava pensando, mas sua vida Exato, não era, não transformou. era. Exato, exato. Porque aquilo, você começa a perceber que todo lugar que existe demanda, existe oportunidade. Né? Então, assim, se você está numa área, se você está numa região em que você observa que existe uma demanda e existem poucos profissionais, ou os profissionais que existem, você sabe que pode produzir algo mais interessante, pode comunicar de uma maneira melhor, é a sua chance de agarrar aquilo ali com as duas mãos e sair. É. Porque sempre tem oportunidades. Alguns mercados são mais embrionários, menores, como é a questão do design de álbuns, por exemplo, mas sempre tem oportunidade se você souber aproveitar. E hoje com a internet a gente sabe que isso ampliou-se ainda mais, né? A gente tem É. muito mais opções de trabalho. Perceber essas coisinhas, esses detalhes, quais são as tendências. Agora a gente vai falar sobre inteligência artificial. Poxa, é pegar isso, é somar isso com o teu trabalho, é começar a falar sobre isso, é tentar construir Sim. uma autoridade sobre isso e as coisas começam a acontecer.
né? Chegar primeiro não é fundamental, mas ajuda muito em todos esses Claro, cenários, sabe? claro. Mas também deu mais trabalho, né? As pessoas precisam entender isso, porque você foi lá e capinou o terreno para todo mundo. Então Exato, você abriu exato. espaço para as Sim, pessoas, né? Para sim, caminhar sim. ficou um pouco mais fácil. E não só isso, né? Você está aqui, vai participar do congresso com a gente justamente para dar dicas, imagino que dicas mais práticas de como eles fazerem isso no dia a dia deles, né? Bom, Exato. vamos lá para as minhas perguntas. Então, Manda. a próxima que eles me perguntaram é: de onde você tira tanta criatividade? As perguntas são muito Ah, genéricas, é ótimo. mas ó, acho que existem duas coisas aí. Primeiro, referência, né? A gente navega aqui em Pinterest e em sites de referências todos os dias. E tem também um pouquinho, Ludmila, de prática diária. Vai Com ficando certeza, cada vez mais fácil. Você vai tendo cada vez menos esforço, entregando resultados cada vez melhores. Isso na fotografia com certeza com acontece. certeza. A Sim, fotografia boa que você demorava muito tempo para conseguir há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje você com um, dois cliques você sabe como resolve, você sim. tem uma estética muito mais apurada e Treino e prática. automaticamente a tua cabeça está muito mais livre para o que realmente importa, que é a parte de criar, né? Então, por exemplo, eu sei que a gente vai falar sobre a minha palestra agora, mas só dando uma palhinha, o que eu procuro Adoro. sempre, o que eu procuro sempre trazer nas palestras é a facilidade. Tudo aquilo que é braçal, tudo aquilo que dá para você criar um processo, Hum, você precisa implementar o quanto antes para você ter tempo para criar. Por exemplo, eu vou ensinar na palestra alguns modelos de identidades que funcionam, tá bom. quais fontes funcionam para aqueles modelos de identidade, quais ícones funcionam com aqueles modelos de fonte para aquelas identidades. Então, assim, eu vou dar o caminho da criatividade, entre aspas, que nada mais é do que o caminho de conjuntos de coisas que, por experiência própria, há mais de 10 anos, eu sei que funciona. Porque Então, a você ideia é testou, sempre. né? Lógico. Exatamente, exatamente. Então, a ideia é sempre mastigar para desmistificar essa questão de bloqueio criativo, de, eu não consigo, eu não sou criativo, Legal. eu não consigo ter a prática que o Celso tem, eu não consigo fazer isso. Consegue. É tudo uma questão de entender o método, entender o raciocínio e começar a aplicar esses processos. Então, Super eu vou entendi. ensinar essas combinações, por exemplo, capa, né? Não sei quem aqui é fotógrafo e pode responder se você tem dificuldade na hora de criar uma capa. Respondam aqui embaixo se vocês, quem é fotógrafo principalmente, se vocês têm dificuldade. Lá eu também vou desmistificar tudo isso. Eu vou mostrar 7, Ótimo. 8, 9 estruturas de capas para que você, fotógrafo, ao olhar uma capa, já saiba qual estrutura você deve utilizar para fazer aquele layout. Que legal. Então a ideia é sempre desmistificar tudo, né? Sempre tornar tudo muito mais palpável, mais acessível e tudo mais. A Natália Alves não tem, e ela é aluna e ela faz um trabalho incrível, E viu? aí, Ela está aqui, ó, mas o o André disse André que falou que tem, tem. tem. Então, Quem teve assim, mais gente falando aqui, é. que legal. E Então, ó, vou interromper o Celso um minutinho só para contar pode uma coisa para interromper. vocês. É, Vai ter um sorteio hoje no final da live. Então, para todo mundo que ficar aqui com a gente até o final da live, vai ter um sorteio de um voucher para fazer álbum no Grupo Fotosul. que Então, o que vocês vão demais. poder pegar? Vocês vão poder pegar esse voucher de R$ 100 para vocês fazerem álbum e aplicar todas as técnicas e dicas que o Celso vai dar para Que vocês. demais. Então, fiquem com a gente até o final da live. Divulguem. E eu já vou pedir para o Celso fazer a mesma coisa, que é clicar no aviãozinho que está aqui do lado, nesse aviãozinho aqui, Perfeito. e mandar para todo mundo que aparecer verdinho na sua tela. Ó, Por quê? Porque são tô as pessoas mandando que estão já. online. Isso, eu Ai. também. Boa. Então, Ó, fiquem até o final da live que vai ter sorteio de voucher. Adoro. show. Mas é exatamente isso, Ludmilla. Então, essa questão da criatividade, a gente vai quebrando isso em Sim. etapas e vai deixando mais fácil, né? Porque quando a Então, é gente como se você imagina. tivesse um planejamento, é mais ou Exato. menos isso, Celso? Exato, exato. Porque assim, Tá. quando a gente olha no Instagram, na internet, a gente vê muitas coisas prontas, né? Só que a gente sempre É. tem curiosidade. Como que eu chego até faço aquela foto, chego até aquela capa? Então Sim. a minha ideia nas palestras é sempre desconstruir tudo isso. Olha, a estrutura por trás dessa capa, de todo esse visual bonito, é exatamente essa daqui. É a mesma coisa, eu tenho aqui uma parede verde e aqui uma parede branca.
as pessoas conseguem enxergar só a tinta, mas elas não conseguem entender de fato o que tem atrás disso. Lógico. Então, o verniz muda muito, a cor muda, a Sim. foto muda, os tons Claro. mudam, mas a maneira de fazer a capa, a maneira de construir a capa é exatamente a mesma. Então, é Ai, que legal. basicamente, já respondendo a pergunta de criatividade, já dando uma palhinha da palestra, é basicamente isso. Tenho certeza que todo mundo que estiver lá na palestra assistindo vai sair com essa sensação. Poxa, é mais fácil do que eu imaginei, agora eu só preciso praticar. Com certeza. Entendi o caminho. Então, a minha ideia é sempre mostrar um caminho sustentável para que a pessoa consiga fazer um bom trabalho num bom espaço de tempo. Porque eu sei que muita gente às vezes fica o dia inteiro numa capa, fica o dia inteiro numa identidade, Eu fica o dia fico inteiro o dia num álbum. inteiro numa Então, capa. No álbum não, o vai- álbum eu até faço mais rápido, mas a capa eu demoro um dia inteiro aí, hein? E deixa eu fazer a próxima pergunta que eu acho que já tem a ver com essa. Tá. Você faz um briefing com o seu cliente? Como que você faz? Sim, o cliente entra no nosso site, lá tem uma página, envie seu álbum. Daí nessa página ele coloca as informações técnicas, formato de álbum, quantidade de lâminas, o nome do casal ou o nome da criança. E daí, só que é super interessante, porque a gente tem uma perguntinha lá, informações adicionais. E a gente sempre indica, fala para o cliente colocar lá informações que são relevantes do dia do evento ou do casal. Tá. Por exemplo, Celso, esse casal, nossa, é super romântico, eles são meigos e eles têm uma conexão entre eles super forte. De repente, com essa informação, eu já vou trabalhar numa tipografia mais fina, mais manuscrita. Então, dependendo das sensações e do que o fotógrafo escreve em termos de mensagem que a gente vai passar com a identidade, Tá. eu uno isso ao visual, as fotos que eu recebo, para daí sim criar a identidade, criar a capa. Então, de fato, existe um briefing. Tudo que a gente faz aqui, na verdade, qualquer tipo de projeto, seja álbum, seja marca, seja um design de um PDF para um fotógrafo, uma fotógrafa, que a gente atende toda essa parte. Para tudo a gente faz um briefing porque a gente quer trabalhar da maneira mais assertiva possível, né? Com A gente certeza. quer entregar o design do álbum ali e ver que aquela identidade do casal, com aquele nome, com aquele jeito, com aquela conexão, funcionou e era aquilo que eles que refletem eles, sabe? Mas Tem que ter a sim, cara do briefing pra cliente, tudo. né? Exato, exato. A minha próxima... Eu tô cheia de perguntas, então eu vou fazendo, tá? Pode falar, pode falar. Se A alguém aqui minha... tiver perguntas também aqui embaixo, fiquem à Por vontade. favor, perguntem, meu povo. A minha próxima pergunta é assim: você vende mais para o cliente final, então para o casal que casou, ou para o fotógrafo? Como que tem sido assim? Tá, o nosso principal público são os fotógrafos. Então, assim, a cada 10 álbuns que a gente faz, 9 é para fotógrafo, tá? Tá bom. Só que, então assim, nosso principal público é o fotógrafo. Porém, principalmente da pandemia para cá, surgiu muitas pessoas querendo fazer os álbuns. Às vezes aquela mãe que estava em casa, estava trabalhando na correria e tudo mais, não tinha tempo para separar as fotos do casamento, do lua de mel, do batizado e tal. Ela começou a ter um pouquinho mais de tempo e ela começou a nos encontrar no Instagram, começou a pedir orçamento pra gente, a gente começou a oferecer. É algo que a gente sempre ofereceu, mas nos últimos anos a gente tem feito cada vez mais. Então, intensificou, né? Exato, só que são projetos diferentes. Por exemplo, para o fotógrafo a gente faz o design do álbum. Para o cliente final a gente faz design mais impressão. A gente entrega o produto pronto na casa dele. Então existe essa diferença também. A única coisa que a gente não faz aqui, Ludmilla, é assim, por exemplo, eu faço o design das suas capas. Se algum cliente que fotografou com você procurar a gente, daí a gente não faz. É a única política que a gente tem Que aqui. legal, Tipo, mas muito legal. Porque assim, como a nossa parceria, a gente quer ter parcerias duradouras com fotógrafos, a gente sempre tem. Então, Celso, eu fiz o ensaio com a Ludmilla, daí a gente fala, olha, então conversa com ela vai enviar as fotos pra gente vai fazer da mesma forma. Mas a gente só tem esse filtro. Agora, se é um cliente que a gente não conhece o fotógrafo, não tem parceria com o fotógrafo, daí a gente faz normalmente. Mas a gente só tem esse filtro que eu acho que é importante também, porque com certeza, a gente sempre legal. incentiva os fotógrafos a venderem cada vez mais álbuns. A gente sempre dá dicas e tudo mais. Funciona para quem é designer e quer vender para cliente final também, mas essas mesmas dicas funcionam para quem é fotógrafo. Aconteceu uma coisa interessante comigo. Essa semana eu estou dando uma mentoria e aí uma das alunas entrou no site do Grupo Fotosul, que a gente tem uma parceria muito forte com eles, entrou no site do Grupo Fotosul e não conseguiu encontrar valores. Por quê? Porque ela ainda não estava cadastrada lá dentro, né? E aí ela
ela começou a ficar muito brava no grupo. Mas eu não consigo ver valores, que absurdo. Eu falei assim, não é um absurdo. Porque o Grupo Fotosul, o que ele faz? Ele divulga, ele tem um valor diferenciado para quem é fotógrafo. Sim, Imagina se o seu cliente, ele entra lá e consegue ver o valor do álbum. Ele não vai querer fechar com você, porque você ainda vai ter que colocar um valor em cima, que é muito do que você está fazendo, né? sim, Então, sim, sim. dando a preferência para o fotógrafo, que é exatamente o que o Grupo Fotosul faz. Ele dá a Exato, preferência pro fotógrafo. exato. E isso é super especial. A gente precisa começar a ver com outros olhos, né? E aí, É, quando eu é. expliquei para ela, ela falou, nossa, faz todo sentido. Eu falei, faz todo sentido. Sim, sim, sim. E existem essa proposta, isso que a gente se propõe a fazer, é justamente para que o fotógrafo consiga vender mais álbuns. Porque a gente sabe que muitas vezes é uma dificuldade, Ludmila, que não é difícil de resolver, é só ele entender como que funciona todo o processo, né? E aí, se você me permite dar mais uma palhinha da palestra, Por favor. ó, a gente tem a parte mais técnica, mais prática, então todo mundo que estiver na palestra vai conseguir fazer uma identidade visual super bonita, vai conseguir fazer uma capa muito bem resolvida, só que no final eu vou também falar sobre o método que a gente utiliza aqui para vender os álbuns, em termos Isso é de super seja legal. para design ou para design mais impressão. Então, para quem é Tá. fotógrafo e vai estar lá assistindo, eu vou falar sobre alguns segredos, assim, algumas ideias que a gente tem, que a gente usa de contexto, de experiência, de propósito, de como, utilizando a comunicação, alguns gatilhos e algumas técnicas de vendas, aliado a um bom design, ele consegue resolver muita coisa. Às vezes tem muito álbum parado. A gente recebe feedbacks depois de algumas palestras, cursos. Pessoal, se eu apliquei aquilo lá e funcionou. E a gente sabe que funciona porque a gente faz isso aqui todos os dias. Entendi. Mas basicamente é criar um contexto, a gente cria um ambiente, depois a gente cria uma experiência, a gente começa a entregar um pouco mais do que a pessoa está esperando receber e por último a gente faz uma oferta irresistível. Então assim, existe um Legal. caminho, né? Então, Com certeza. diagramar o álbum, fazer a identidade, não precisa ser uma pessoa mega criativa, só precisa entender o processo e para vender a mesma coisa. Você não precisa ser uma pessoa mega habilidosa com vendas, tratar Sim. disso o tempo todo. Mas entendendo o caminho, de novo, a minha ideia é facilitar. Então, entendendo o caminho fica um pouquinho mais Deixa fácil. A gente vai passar eu por isso também. aproveitar para aproveitar falando disso que você está falando. Eu tenho falado muito com os meus alunos e com o pessoal aqui na internet sobre portfólio. E eu tenho tentado enfiar na cabeça deles que quando a gente tem um portfólio, que a gente tem um álbum bonito para poder mostrar, para as pessoas poderem ver, facilita as nossas vendas. Com Com vocês certeza. também é assim? Você tem alguns modelos que você já deixa de portfólio para poder mostrar para as Sim, pessoas? Como é que é? sim. Principalmente quando é cliente final, entra em contato com a gente já tem algumas pastas aqui. Que a Olha que gente vai legal. indicando, olha, você pensou você já tem alguma ideia na sua cabeça? Você quer uma capa fotográfica, uma capa de couro com Perfeito. gravação? Ah, a gente quer uma capa lisa de couro só com a gravação. Daí a gente já tem algumas fotos prontas. Daí a gente já Olha, vai enviando essas fotos e a gente faz isso com alguns mockups também. A gente coloca o formato do álbum, a gente ilustra ele segurando com as mãos, para a pessoa ter a percepção de como vai ficar na mão olha. dela. Então são Isso alguns é super legal. detalhezinhos que fazem toda a diferença. Então a gente vai mandando exemplos de layout, exemplos de álbuns impressos. Daí a gente já tenta sempre vender um conjunto. Então a gente envia uma caixa de madeira com a tampa em acrílico para combinar com aquele álbum de couro. Então a gente vai Olha que criando legal. todo esse desejo na cabeça da pessoa. E daí, Sim. por último, a gente envia os orçamentos. Mas ter um portfólio é fundamental, assim. É. Porque, e mais do que ter um portfólio, o que eu percebo que os fotógrafos não fazem muito, Ludmila, é justamente divulgar esses portfólios. Porque às vezes chega álbum impresso, né? Chega o álbum, legal, pega, embala e manda enviar para o cliente ou chama o cliente para E receber. nem fez Não uma faz. foto, não fez um vídeo. Exato, É, exato. Não, não gera uma curiosidade na é, audiência, não faz uma isso sequência mesmo. de 2, 3 stories falando sobre isso. É isso. Quantos perfis de fotógrafos eu entro, não sei quem aqui pode testificar isso, que não tem um destaque Não álbuns tem. ou alguma coisa. Não tem. E Não era tem. para ter, porque é algo que no final das contas você consegue dobrar o É faturamento seu isso. mensal por conta de vendas de álbuns, Seu ticket né? médio sobe muito por causa dos álbuns, né? Exato, exato, exato. Então, assim, no nosso caso aqui, como a grande maioria é digital, Uhum. nosso atendimento é muito digital, a gente se preocupa com isso que eu te falei, de ter todas as fotos em posições, com conjuntos Olha que diferentes, legal. com layouts diferentes, para
ter basicamente a experiência do tete-a-tete, né? Se a pessoa tivesse presencial, no digital, porque a gente não consegue fazer ela materializar, a gente não consegue fazer ela pegar na mão. Mas só dela ver e se imaginar ela pegando na mão é o mais próximo que a gente consegue chegar. Então, Eu achei essa dica incrível, porque até com a fotografia a gente faz é. isso, né? Vou dar um exemplo. Eu fotografei para uma rede de perfumes grandes agora há pouco, e uma das coisas que estava no briefing que eles mais falaram, eu quero que esteja olho no olho todas as fotos, porque eu quero que o cliente que veja aquilo, ele se sinta pegando nesse perfume, passando o perfume. Exato, e isso do mockup que você falou é exatamente isso. Posso falar? Eu vou usar a ideia para mim, porque faz toda a diferença, faz toda a diferença. Sim, Parecer que você está segurando o álbum, né? Exato. É muito legal. Inclusive, a gente vende muitos álbuns mais pockets, assim, 20 por 20, para um ensaio, um newborn, alguma coisa, 20, 20, 25, 25. Daí a gente, inclusive, tem um mock-up que é basicamente a mão aqui das meninas, e elas seguram aqui para a pessoa ter uma noção de tamanho. Porque quando a gente fala álbum mais pocket, 20 por 20, a pessoa, daí a gente proporção segurando assim, para a pessoa ter uma ideia de proporção. Porque a gente fala 20-20, pra gente é tão óbvio, né? Mas a gente esquece que o óbvio pra gente não é óbvio pra pessoa que não faz parte desse universo. O que eu tenho mania de fazer? Não sei se vale como dica se você faz isso, mas eu pego e coloco um álbum em cima do outro. Então eu pego um 40 por 40, um 30 por 30, um 20 por 20, um 10 por 10, sabe? Sim. Pra fazer na escadinha. Eu acho que é uma boa dica também para as pessoas terem noção de tamanho, né? É para trazer de uma maneira mais simplificada para a pessoa entender. Porque a gente fala, vamos fazer então 25 por 25 com 20 lâminas, com capa, não sei o quê, com acessório. Mas na nossa cabeça o produto tá pronto. Mas na cabeça do cliente ele não entendeu nada. É a mesma coisa se quiser comprar algo de alguém que, assim, então não faz parte do meu dia a dia, não faz parte da minha vivência. Sim. E para quem é designer e tá lendo a gente, que eu tô vendo vários nomes aqui que tem a ver com designer, eu acho que é legal a gente também deixar a dica que muitos fotógrafos estão iniciando nesse processo. Não sei se isso acontece com você, mas o que eu percebo? Eu percebo que aqui na escola a gente tem desde o curso básico, do cara que quer fazer só pro hobby, até quem quer se profissionalizar. Então, quando eles estão começando, eles estão tão perdidos nesse universo dos álbuns, que o que eu indico para eles é procure uma empresa especializada em fazer álbuns para você fazer uma parceria. Então, quando você está no começo, se você não se sente tão criativo ainda, se para você esse processo está difícil, passa para frente, tem um nome isso, né? Quando você passa o trabalho... Ai, como é que fala? Terceirizar. Isso. Terceirizar esse trabalho para facilitar a sua vida. Porque a ideia é que você possa aumentar seus ganhos. E, enquanto isso, você faz o quê? Estuda sobre, vai ler mais, fica no Instagram do Celso, vasculhando todas as dicas, né? Exato. E tem um detalhe super importante, Ludmila, que a gente sempre fala para quem começa a trabalhar com a gente, que é o seguinte. Existe uma questão que chama percepção de valor. Né? O que é? O valor que a pessoa percebe ao olhar o visual do teu álbum, as suas fotos e tudo mais. Como que a gente aumenta isso? Olha só que interessante. Imagina que você vai vender, chegou um cliente aí agora e ele quer comprar um álbum e tal. Na hora que você vai vender o álbum, você fala sobre o design do álbum e fala, olha, e tem uma equipe que trabalha exclusivamente nos meus álbuns, aqui olha o Instagram dele. Não fica chique? A pessoa já não tem uma percepção de valor maior? Então é justamente isso. Então, só o fato de você falar que existe alguém cuidando do design do álbum para você e, consequentemente, para sua cliente, você já consegue aumentar o valor do teu produto. Porque você está cuidando disso e a pessoa percebe esse cuidado. Então, existem esses pequenos pontos que uma mudança na comunicação, uma mudança na hora de falar, você já conseguiu elevar o teu produto. Às vezes você fica imaginando, nossa, como é que eu posso aumentar 10% aqui, 15% aqui? E você esquece que essas coisas as pessoas levam muito em consideração e a gente acaba não fazendo. Olha só, aqui vai ter o nome, o seu nome, o nome do seu marido, ou aqui vai ter o nome da tua filha. A gente esquece de valorizar aquilo ali que está na nossa mão. Né? A valorizar o processo, valorizar quem está envolvido. Por exemplo, eu faço álbuns com o Grupo Fotosul, o álbum é assim, é a melhor encadernadora que tem, o acabamento qualidade, sim. Exato. E o nosso design é feito por uma equipe de São Paulo, de Fortaleza, do Sul, enfim. É feito por uma equipe que só trabalha com isso, um estúdio de design que só trabalha com isso. Então você vai acrescentando o valor e depois
de fato você consegue mostrar e a pessoa, poxa, eu acho justo isso aqui por tudo que essa pessoa me falou, sabe? E eu vou falar uma coisa que eu percebi muito, porque nesses últimos dias, desde que o Rodrigo divulgou quem eram os palestrantes, ainda mais que eu vou estar no palco entrevistando vocês, Que fazendo, enchendo legal. vocês de perguntas, né? Eu fui fuçar a vida de vocês. E uma das coisas que eu percebo muito, assim, é que o seu posicionamento, ele é muito claro. Então, tipo assim, quando eu entro no seu Instagram, é nítido sobre o que você está falando. Pessoal, a gente está lendo as perguntas de vocês, daqui a pouco eu faço todas elas, tá? Tá, tá. Então, só continuando. Que tem muito a ver com o que você acabou de falar. A pessoa saber se posicionar. Quando você começa a mostrar que seu produto é de valor, que você posta coisas relevantes, com a mesma estética, que tem a ver com o seu posicionamento, isso vai facilitando a sua venda também, né? Sim, com E certeza. a sua é muito clara, assim. Faz tempo que isso aconteceu ou você teve uma virada de chave, teve uma mudança nesse processo? Como é que foi esse posicionamento? Sempre foi clean? Sempre foi seu estilo Sempre, esse? sempre foi. Porque eu rodei Essa muito o questão. seu Instagram para baixo. Sim, sim. Essa questão, a gente só muda um pouquinho quando a gente faz algum lançamento de alguma turma de masterclass e tal, que daí, às vezes a gente tem uma temática diferente. Diferente, tá Por bom? exemplo, a gente fez um lançamento agora em março, onde a gente usou muito aqueles pós coloridos. Foi uma explosão de cores e tal. Se rodar um pouquinho para lá, você vai perceber. Tá. Mas tirando essas temáticas pontuais que a gente faz, esses lançamentos que envolvem um pouco mais de cor ou de alguma experiência. Por exemplo, ano passado eu fiz um lançamento onde eu contratei uma maquiadora e me transformei num velhinho de 70 anos. E eu ficava mostrando os posts, tá no Instagram também. Então, assim, tirando isso, a estética nunca muda. E por que ela nunca muda, ou quando muda, sofre poucas alterações? Porque eu, como pessoa, tenho uma personalidade, eu sei o que eu quero comunicar, eu sei o tom de voz que eu quero falar. Depois disso, eu sei a minha linguagem Olha que visual, legal. quais cores são interessantes, quais cores vão trazer o contraste que eu quero, quais cores vão passar a sensação que eu quero. Daí, a partir do momento que eu sei o meu tom de voz, a minha personalidade, como que eu quero que as pessoas Legal. entendam o que eu quero falar, eu alinho isso com o visual e a partir daí é basicamente a constância. Porque fixar a nossa marca na cabeça das pessoas é um processo de repetição. É todo dia Perfeito. estar falando a mesma coisa. Então, todo dia estou mostrando, antes e depois de álbum, soluções de alguma marca, de alguma empresa que nos procurou, que tinha uma dificuldade imensa na Sim. comunicação e a gente resolveu. Então, é todo dia mostrar a transformação que a gente causa, Que legal. né? De acordo com o que a gente se propõe a fazer. Então, é mostrar o antes e depois de uma marca, a transformação daquela empresa a partir do visual, a transformação daquela fonte, né, de uma simples fonte que a gente posta muito antes e depois de fonte, mostrar como a fonte, às vezes, era uma fonte meio sem graça e a identidade ficou super legal. Então, é sempre fortalecer essa transformação com algumas palavras-chave que a gente usa sempre, Olha algumas que legal. frases que a gente usa sempre para ancorar. Mas o design, na verdade, ele é só um detalhezinho da comunicação, São né? toda, né? Então, exato. Então, você entrar aí e ver as questões das cores, dos ícones e tudo mais, é só o que de fato é mostrado, é o que é mais tangível, mas por trás disso tem tudo isso que eu acabei de mencionar. Sim. É entender, né, como que a gente quer que as pessoas sintam a gente, sintam a nossa marca, e daí trabalhar para que de fato isso aconteça sem sempre vai ter um ruidinho na comunicação, sempre, Normal. mas diminuir ao Máximo. máximo para que a pessoa de fato entre no nosso Instagram e veja, olha, ele faz isso desse jeito, ele é assim e segue, Que sabe? legal. Então, repetindo para quem chegou agora, nós vamos fazer um sorteio de um voucher de R$ 100 para vocês Uhum. fazerem álbum no Grupo Fotosul. E quem ficar aqui até o final da live, vai participar do sorteio. E aí eu vou ler Show. algumas perguntas. O Tá. André Braga, a pergunta dele foi assim: Celso, tem uma sequência do que deve ter no álbum, além das fotos? Além das fotos, É. não. Não. Aqui, eu não sei se é um álbum de casamento, se é um álbum de batizado, se é um newborn, enfim. Hum. Mas, basicamente, dentro do álbum, a gente prioriza muito a narrativa, a história, o storytelling. Então, parece que diagramar é simplesmente colocar uma foto do lado esquerdo e outro lado direito, ou fazer algumas combinações, alguns conjuntos de quadradinhos. Mas não funciona muito assim. Basicamente, não, tirando na capa e na lâmina de abertura, que a gente sempre usa o design junto, né, o nome do casal, o nome da criança, o nome da menina de 15 anos, para trabalhar e ter algo mais autêntico, as demais lâminas são basicamente a disposição das fotografias,
com toda essa ideia de narrativa. Então, tem alguns outros princípios de design, Ludmila, que todo mundo só vê ali, poxa, olha que gostoso ver esse álbum, mas por trás disso tem um processo de repetição, de simetria, de hierarquia, de contraste, de Sim. proporção. Então, a gente utiliza esses outros recursos de design para fazer toda essa diagramação da forma mais harmônica possível. Mas Eu tem acho que alguns talvez o que ele álbuns... estivesse perguntando, porque eu acho que tem gente que coloca outras. É que a gente precisa lembrar que o designer do Celso ele é um pouco mais clean, mas tem Sim, gente que coloca coisas a mais no álbum. Então, por exemplo, tem gente que sim. coloca figurinha, Alguns sei lá, backgrounds, sim, sim, sim. background, sim. A gente chega a fazer isso para alguns clientes nos álbuns infantis, onde a gente coloca alguns backgrounds, mas assim, é tudo padronizado também. Não é assim, ah, cada lâmina é uma cor. Não, como a gente cria a identidade visual primeiro, a partir da identidade visual, a gente escolhe uma cor para seguir o background, alguns elementos que compõem a identidade principal para seguir em outras lâminas. Então, dá para fazer, a gente faz isso também, faz até hoje. Não são muitos, mas a gente faz. Que existem esses outros elementos, mas é a minoria. Hoje, basicamente, nos álbuns, a grande maioria são só as fotos. Mas dá para fazer. Só Isso não aí. pode ficar. A única coisa que não pode, de fato, é trazer elementos fora de contexto ou algumas cores Sim. só porque combinou com uma foto daquela lâmina isolada e daí aquela lâmina foge do contexto do álbum como um todo, né? Tudo. Eu vejo Sim. alguns álbuns que a gente, alguns não, todos os álbuns que a gente faz aqui, algumas disposições a gente acaba repetindo no álbum. Então Ah, imagina que o álbum tem 20 lâminas. Dessas 20 lâminas, devem ter 10, 12 disposições diferentes, porque algumas se repetem. E às vezes até uma tá. dúvida das pessoas, eu posso repetir a disposição da foto na lâmina? Pode, porque um dos princípios do design, quando a gente fala de diagramação, é ritmo. E ritmo, imagina uma bateria de escola de samba. Vai batendo e algumas batidas são iguais. Então, algumas lâminas serem iguais, cria esse link no subconsciente da pessoa que ela já viu, então ela começa a prestar ainda mais atenção na história. Então, são detalhezinhos pequenos que fazem a diferença. Mas eu acho bacana todo mundo prestar atenção que uma das coisas que ele mais falou é que a gente precisa contar uma história. O Sim, álbum sim. é um livro, né? Sim, Então, sim, sim. ele está repetindo isso muitas vezes, eu estou falando de novo para entrar na cabeça de vocês, que essa repetição que ele está falando, ela tudo tem a ver com storytelling. Quem ainda daqui não Exato. conhece um pouco sobre isso, é a hora de digitar aí no Google, correr atrás para entender um pouquinho, porque isso faz parte do nosso trabalho, tanto para os designers Sim, quanto para os fotógrafos, que é perfeito. o público que está acompanhando a gente, que vai assistir a live depois também, porque fica gravada aqui no canal do Fotosum. Mas eu acho que é muito legal a gente entender e usar as dicas dele, do Celso, de forma mais objetiva. Então, uma Uhum. das dicas que ele falou aqui, criatividade tem a ver com a gente olhar as coisas. Então, procurar no Pinterest, usar referências, ver quem você admira, seguir o próprio Celso para você ter noção e buscar coisas, layouts, ideias. Quanto mais a gente vê, mais criativa a gente vai ficando, né? Sim, sim. E me fala uma coisa, tendências. Vou dar um exemplo da pergunta que me fizeram. Lude, antigamente eu só fazia álbum na horizontal, agora só me pedem álbum quadrado. A gente, desde sempre, a gente sugere os álbuns quadrados. Eu gosto É? muito. Por quê? E assim, não é nenhuma questão de gosto pessoal. Por gosto pessoal, eu também gosto mais dos álbuns Eu quadrados. prefiro também. Mas existe uma questão de disposição das fotos. Porque imagina, se eu tenho um álbum na vertical, vamos pegar o 20 por 30 vertical, que é basicamente o formato de uma revista. Se eu tenho muitas fotos horizontais e eu quero essas fotos grandes, ou eu expando uma foto e uma foto vai pegar uma lâmina como um todo, mas aí na próxima lâmina eu não posso utilizar só uma foto, porque existe uma proporção Sim, de quantidade de fotos e quantidade de lâminas, sim. então não é tão interessante. No álbum horizontal, mesma coisa. Se eu quero explorar uma foto na vertical, eu tenho uma limitação de altura muito pequena, né? Então, É. assim, uma foto vertical no álbum horizontal, ela vai ter uma quantidade de altura que não fica assim, uau! Já no álbum quadrado, não, eu consigo explorar tanto as fotos horizontais quanto as fotos verticais. Então, basicamente esse o ponto na parte da É. diagramação. Já na parte da capa, é ainda mais relevante, porque eu gosto sempre de centralizar tudo. Então, tem a identidade, tem a foto do casal, da Tá família e tudo mais. bom. Então, tudo sempre estar alinhado ao centro é muito mais gostoso, muito mais harmônico, muito mais fácil Isso para de ver capa? para capa, para capa.
Então, assim, já no álbum vertical, por exemplo, às vezes é mais difícil encaixar a foto com uma identidade, fazer as duas coisas respirarem. No álbum horizontal, mesma coisa. Às vezes você coloca a foto no meio e a identidade no meio, parece que sobra muito espaço dos lados. Então, até para a capa, o álbum quadrado ele é melhor. Então, para a parte interna, é muito melhor. Para a parte de capa e abertura, também é muito, muito interessante que seja quadrado. Então, assim, são alguns argumentos mais técnicos que reforçam a ideia que o quadrado é a melhor opção. Melhor, é. A Lê 88 tá falando assim, eu já fiz as duas opções e são propostas bem diferentes. É bem isso, Sim, né? sim, Fica muito diferente esteticamente, né? Eu acho que eu não... E o álbum quadrado, ele funciona bem assim, 30-30 casamento, 25-25 ensaio, 20-20 alguma coisa mais pocket. Tá tudo muito fácil. Então, às vezes, Celso, eu fiz um 30x30 para mim, para minha esposa, eu quero um 20x20 para os avós. É muito fácil de dimensionar. Dentro do Smart Albums, por exemplo, a gente faz isso com 2 comandos, o álbum já está no 20x20. Então, todo o fluxo fica muito mais facilitado, além dessas outras coisas que eu te falei. E para quem ainda não sabe, quem não manja muito bem de usar outros aplicativos, fica a dica de usar o próprio aplicativo do Grupo Fotosul. Ele tem um aplicativo no próprio site, você não precisa nem baixar que vai o fazer aplicativo. a diagramação. É Nossa, muito isso é ótimo, legal, porque lá no site já facilita resolve muito. tudo. Tudo. Sim, E é sim, fácil sim. de usar. É fácil mesmo, é intuitivo, sabe? Então, assim, para alunos que estão começando aqui na escola, para quem está iniciando, ou para quem quer criar o seu primeiro portfólio, porque é o que a gente está falando aqui, é super importante ter. Sim. Aliás, fica a dica também que no Grupo Fotosul, para quem vai fazer o portfólio, tem desconto para comprar portfólio. Legal. Ele vem com uma palavra super pequenininha, escrito portfólio, assim, nada demais, bem no cantinho. Então, você pode fazer o seu portfólio por um valor mais em conta, que isso é muito legal. Rodrigo, depois que tá vendo a gente, assistindo a gente aí, pode contar para eles qual que é o desconto aí pro pessoal, porque eu sei que o desconto... Tem que aproveitar, tem que fazer. Para aproveitar e fazer. Então, assim, o que eu acho legal? Eu acho legal a gente lembrar que é importante a gente ser criativo, mas é muito importante a gente estudar também, para a gente ver mais, para a gente correr atrás, né? E vamos lá, vou para a minha próxima pergunta. Como que você faz sua divulgação? Como que o Celso se divulga? Publicidade no Instagram, parcerias, como que são as suas divulgações? Basicamente hoje gira em torno do Instagram. A gente não, é difícil a gente fazer anúncio patrocinado, basicamente a gente só patrocina quando é abertura de novas turmas, os nossos cursos e tudo mais, mas a divulgação para fotógrafos, para quem quer começar a fazer design de álbuns com a gente, é basicamente aquela constância que eu te falei do Instagram. É todo dia. Então, todo dia você vai entrar no meu Instagram, nos meus stories, vai estar lá pelo menos um antes e depois, pelo menos um álbum, pelo menos uma capa, seja sábado, seja domingo, seja segunda, seja quarta. Constância, vai ter lá o conteúdo. Então, é basicamente isso. O número de seguidores que eu tenho não foi do dia para noite, então, assim, porque, assim, às vezes tem, né? Eu tinha um pouquinho de seguidor, do nada aconteceu alguma coisa e... Não, no meu caso, assim, foi sempre subindo de pouquinho em pouquinho, por conta dessa constância. A minha divulgação é basicamente Instagram, né? A gente tem, de fato, o nosso site sempre atualizado, a gente sempre vai lá e coloca novos projetos, mas é basicamente o Instagram, é sempre tentando criar alguma coisa, esses antes conexão, e depois que né? eu falei, exato. Isso. A gente faz muito, alguns até acabam viralizando bastante e ajudam a gente a crescer o perfil, a gente faz muito Reels de processo criativo, speed art que a gente chama, Acho né? massa. Então, a pessoa clica lá e ela vê a transformação acontecendo em 15, 20 segundos. É aquele tipo de vídeo mais satisfatório, sabe? Que a pessoa vê rapidinho ali a transformação e fala, que legal. Então, isso acaba trazendo muita gente para o perfil também. Pessoas que querem fazer algo, pessoas que querem fazer marca, enfim. Então, os stories e esses speed arts nos Reels acabam nos ajudando bastante a crescer o Instagram, a divulgar e tudo mais, a levar o nosso trabalho adiante. Então, fica aqui a dica, pessoal. Vamos estudar sobre as mídias sociais. Não tem, é constância, é saber o que está funcionando. Não tá, por exemplo, antes de eu chegar nesses Reels que a gente faz hoje de speed art, eu testei um monte de coisa. Então, se eu rolar os meus Reels lá para baixo, os primeiros são, assim, diferentes um do outro. Mas depois que eu entendi, o primeiro, o segundo, o terceiro já viralizou, assim, uma sequência bem legal, eu falei, é daqui para frente. Então, a gente vai intensificando. Eu publiquei um antes e depois, ou eu publiquei um bastidor de um ensaio que eu vou fazer. E foi super legal, a galera reagiu, a audiência, o número de visualizações dos meus stories subiu. Poxa, então isso aqui é algo que eu posso continuar fazendo. Eu postei isso, mas acho que a minha audiência não gostou.
Basicamente esse relacionamento com a audiência pode também ser medido através desses números, né? Com certeza. Então, você entender, você não precisa ficar sempre perguntando, o que vocês querem ver? Não, vai fazendo teste, vai fazendo teste. Daí uma vez que você entendeu, poxa, eu acho que isso aqui é um caminho, daí você simplesmente intensifica ele. Mantém, né? Que nem Exato. o que o Celso falou faz muito sentido. A gente está na constância, tá na constância. Vai ter uma hora que vai ter algo que vai funcionar melhor. Exato. E aí você já Exato. descobre, para Exato. perceber, mas para isso a gente precisa fazer análise, né? Exatamente. É que às vezes as pessoas elas estão fazendo tanto na inércia que elas param de fazer análise daquilo que elas estão fazendo, se está funcionando ou se não está. Tem que ter um pensamento mais empreendedor, meu povo. Vamos ter um pensamento mais empreendedor. Fez uma publicação que você achou que ia viralizar, que ia ser demais e não foi, não dá para desanimar, né? A pessoa assim, tem gente postando todo dia. Daí você vai postar uma vez só e já vai só o seu vai dar certo. E não dá de ficar frustrado. Então não dá, assim. Não, eu até entendo ficar frustrado, mas não pode desistir, né? Tenta de novo, tenta de novo. E aí, se você viu que esse perfil não dá, esse formato não dá, vamos partir para outro, né? E assim, isso vai continuar acontecendo sempre. Às vezes eu termino uma marca, um álbum, falo, nossa, eu vou postar isso aqui, vai ser demais. Aí você posta, o alcance é ruim. E simplesmente você tem que falar, amanhã eu posto outra coisa. Esse tem que ser o pensamento, sabe? Amanhã eu posto de novo, amanhã eu posto outra coisa. Sabendo que a internet funciona assim, a gente acaba sofrendo menos, sabe? Menos. A gente ainda sofre. Eu super entendo. Ó, então vamos lá, Celso, a gente já está 50 minutos aqui conversando, passou voando. Passa. Eu só queria que você falasse um pouquinho para a gente finalizar sobre ancoragem. Você falou agora no comecinho da palestra e eu queria ter umas ideias aí sobre o que você faz para fazer a sua ancoragem. Primeiro, e conta para as pessoas o que é, porque deve ter muita gente que não sabe o que é. Basicamente é você mostrar o valor de algo, que aquilo vale muito, ancorar até o ponto da pessoa perceber, nossa, isso aqui deve custar muito caro, e depois você vem e fala assim, não, ele é acessível. Né? Então, acho que isso passa por posicionamento, por construção de autoridade, passa por vários caminhos. O que a gente costuma fazer aqui é ancorar sempre no valor da transformação que a gente gerou. Seja naquela tipografia que não valia nada e agora criou-se uma identidade super legal com ela, seja numa marca que antes a pessoa tinha uma super dificuldade para aplicar e agora não tem mais, então a papelaria, a entrega dela como fotógrafa está incrível, isso gera valor. Então a gente vai contando sobre isso até o ponto da pessoa falar assim, poxa, eu preciso disso, a ponto da gente gerar o desejo na pessoa. Daí quando ela chega até a gente, ela tem uma percepção de valor, já está ancorada, porque, poxa, ela viu uma transformação que não foi na vida dela, foi na vida de alguém, mas é uma necessidade que ela tem. Então a gente vai acrescentando valor e o design numa dessa ajuda muito, né? A gente construir esse valor e depois a gente fala, olha, tá acessível para você, a gente pode te ajudar e daí a gente tenta ter sempre esse atendimento mais próximo, mais facilitado para a pessoa acabar fechando com a gente. Basicamente essa é a estratégia, assim, é mostrar que é algo que tem muito valor, que gera muita transformação, que traz um resultado muito legal para a empresa em termos de faturamento mesmo, e fala assim, olha, e a gente pode te ajudar. Legal. Celso, foi um super prazer, mas antes de sair daqui, eu queria que você desse um spoiler aí da sua palestra. Conta para o pessoal, antes da gente finalizar, o que eles podem esperar da sua palestra, o que vai acontecer de especial lá no Grupo Fotosul, como vai ser, que você vai estar... Conta para eles que você vai tirar foto com todo mundo. Com certeza. Vou sim, não vejo a hora de ir. E o que as pessoas podem esperar é uma simplificação, é um direcionamento muito claro, muito prático, muito didático de como fazer uma capa, como fazer uma identidade e como pegar essa capa e essa identidade e vender. Vou falar sobre as estratégias de vendas que a gente utiliza, vou mostrar alguns números que normalmente as pessoas gostam muito de ver. Olha, isso aqui é resultado disso, dessa ação. Vamos lá, eu vou explicar para vocês essa ação. Então, além de explicar a parte de criação, na prática, a gente vai falar bastante sobre essa parte de vendas também, porque não adianta nada a gente ter um visual bonito, uma fotografia incrível, se a gente não conseguir desconectar, vender, enfim, trabalhar a nossa audiência. Basicamente é isso. Tenho certeza que todo mundo vai sair lá, poxa, eu sou capaz de fazer isso. Com certeza. E o mais legal é,
Celso vai fazer a palestra no palco principal. Se prepara, viu, Celso? Porque é gigante. Você Uau, vai ficar emocionado. Eu uau, palestrei lá alguns anos atrás e foi assim, nossa, que muito legal. demais. É bem Eu estou especial. muito, É um muito público animado. diferenciado. E depois que o Celso terminar a palestra dele, ele vai para o meu palco, ele vai para o Palco Talks para vocês poderem encher ele de perguntas. E aí, Uhum. com muito mais ênfase, a gente podendo falar mais profundamente sobre tudo, porque daí a gente não vai estar Sim, dando spoiler. sim, sim, sim. Mas aí eles vão ter a oportunidade de fazer todas as perguntas para você. Então, quem ainda não Legal. comprou o ingresso para o congresso, né, que vai ser agora no final de setembro, ainda dá tempo. Já está vendido, Uhum. acho que 90% do congresso, se eu não me Uau! engano. Então, Rodrigo, gente, me corre! corrija se eu estou errada. Quem tá aí, corre! E vai ser super especial. Mais uma vez, o meu muito obrigada por você estar aqui, ter aceitado o nosso Imagina, eu que convite de bater agradeço. papo. Foi um prazer. O tempo passou voando. Passou Contem voando. sempre comigo, viu? Te aguardamos então no congresso, muito animado, e aí nos conheceremos pessoalmente para a gente poder Com bater papo de certeza, verdade. com Muito certeza. obrigada, viu, Obrigado, Celso? obrigado eu. Tchau, 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 Tchauzinho. gente. Espero que tenham Gente, o gostado. Tchau, Celso foi tchau. ótimo. O Celso está saindo e eu vou ficar alguns minutinhos com vocês só para fazer o resumo da live que eu sempre faço com vocês. Vou fazer o sorteio, Lê, pode ficar tranquila. Vamos terminar aqui o sorteio. Vou fazer só um resumo rápido da live do que aconteceu hoje. Celso deu ideias e dicas para a gente sobre criatividade. Ele falou muito sobre a gente poder ver, visualizar mesmo. E quanto que a criatividade também vem muito da prática. Ele deu a dica da gente ver coisas sobre, ver referências no Pinterest. Então, para quem não usa essa rede social ainda, meu conselho é utilizem essa rede social. Faz toda a diferença. Vocês vão ver que vai mudar muito o olhar de vocês e a percepção de valor que vocês têm sobre as coisas. Ele falou sobre tendências, então a gente acabou falando muito sobre tamanhos de álbum e como o quadrado pode facilitar a nossa vida. Ele ainda explicou quando a gente encaixa as fotos, o como isso faz toda a diferença. E ele ainda deu uma dica mais legal ainda, que ele falou assim, ó, a gente pescar as coisas importantes do que o cara fala, né? Quem sabe, sabe. Ele deu algumas sugestões de como ele faz a capa do álbum, que ele gosta muito de centralizar tanto a foto quanto o nome do casal ou do cliente. E isso é muito mais fácil quando a gente faz numa capa quadrada. Ele falou sobre parcerias, que ele atende não só os fotógrafos, mas ele atende também o público final. Então, aquelas pessoas que fizeram viagens incríveis e querem ter um álbum maravilhoso para guardar para sempre. Ele também falou um pouco sobre como ele lida com o cliente final e o fotógrafo para que um não atrapalhe o outro. Então, ele contou pra gente que ele é muito rigoroso no fato de que o cliente final que tem um fotógrafo, ele não trabalha para ele, porque isso gera valor ainda mais para o fotógrafo, então isso é muito legal. Ele falou sobre percepção de valor, então ele falou sobre posicionamento aqui na live com a gente. Para quem não assistiu e está entrando agora, poder assistir de novo, ele falou sobre a constância dos posts dele, que isso começou a ajudar ele a criar essa percepção de valor na cabeça dos clientes dele e para quem seguia ele. E mais que isso, ele terminou a live falando sobre ancoragem, que a ancoragem tem muito a ver com a gente ter essa percepção de valor e perceber que aquele produto poderia custar ainda mais caro. Então, vale muito a pena a gente ter acesso àquilo. Essa ancoragem de valor, essa ancoragem de preço e de design, de tudo mais que faz parte desse processo, faz toda a diferença. Então, fica a dica pra gente guardar aí para sempre na nossa cabeça que a constância é que vai fazer tudo acontecer. E vai ficar mais fácil também. Acho que é isso. Agora, nesse minuto, eu vou dar um print aqui na minha tela para ver todo mundo que está online aqui com a gente, que está acompanhando a nossa live. E nós vamos fazer o sorteio. E em alguns minutos, você pode ser o ganhador. Então, para quem não sabe, quem ficou aqui até o final da live com a gente vai fazer um sorteio agora de um voucher de R$ 100 do Grupo Fotosul e daqui a alguns minutinhos a gente está entrando em contato com o ganhador. Muito feliz e muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até o final da live. Beijo, até a próxima!